A chuva fina e gelada de uma terça-feira à noite caía sobre o asfalto irregular da Rua das Acácias, criando poças escuras que refletiam o brilho alaranjado e intermitente dos postes de luz defeituosos. O som era monótono, um chiado constante de pneus cortando a água à distância, e o gotejar rítmico que escorria da marquise de uma antiga loja de departamentos fechada. Sentado sob essa marquise, com as costas apoiadas contra a porta de aço fria e enferrujada, estava um homem que a maioria das pessoas nem sequer notaria, ou se notasse, desviaria o olhar com um misto de culpa e nojo. Ele parecia fazer parte da sujeira da cidade. Seu nome era Elias, mas ninguém ali sabia disso. A barba dele era grisalha, espessa e desgrenhada, escondendo marcas de expressão profundas, cavadas por anos de sol, vento e coisas piores do que o clima. Ele vestia um casaco militar verde-oliva, desbotado até se tornar quase cinza, com o tecido puído nos cotovelos e a gola levantada para proteger o pescoço do vento cortante. Elias não estava dormindo. Seus olhos, escuros e penetrantes, observavam o movimento da rua com uma clareza assustadora para alguém em sua posição. Ele não pedia esmola. Não estendia a mão. Não tinha um copo de papelão à sua frente. Ele apenas existia, imóvel como uma gárgula, com as mãos cruzadas sobre o colo, protegendo um pequeno objeto embrulhado em um pano encardido. A respiração dele era lenta, controlada, criando pequenas nuvens de vapor que desapareciam rapidamente no ar úmido. A tranquilidade relativa daquela vigília solitária foi quebrada pelo som agressivo de um motor a diesel. Uma viatura da polícia militar, com as luzes do giroflex desligadas, mas com os faróis altos cortando a penumbra, subiu a calçada com uma arrogância mecânica, parando a menos de 2 metros das botas gastas de Elias. A porta do passageiro se abriu com um estalo seco, e uma bota preta polida ao extremo tocou o chão molhado. O policial que desceu era jovem, dolorosamente jovem. Tinha o rosto liso, o maxilar tenso de quem tenta projetar uma autoridade que ainda não conquistou, e o uniforme parecia um número menor do que deveria, esticado sobre os músculos trabalhados na academia, numa tentativa óbvia de intimidação física. Seu nome de guerra, bordado em letras brancas sobre o velcro preto no peito, era Soldado Paiva. Ele ajeitou o cinto de guarnição, sentindo o peso da pistola, do rádio e das algemas, como se aquilo fosse a fonte de toda a sua personalidade. Paiva não disse nada nos primeiros 10 segundos. Ele apenas ficou ali, parado, deixando a chuva molhar os ombros de sua farda, olhando para baixo, para Elias, como um biólogo observa um inseto que acabou de esmagar. Elias não se moveu. Não encolheu as pernas. Não abaixou a cabeça. Ele manteve o contato visual, um olhar neutro, sem desafio, mas, crucialmente, sem medo. E foi essa falta de medo que irritou o soldado Paiva. O policial deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Elias, e chutou levemente a ponta da bota do homem sentado. Não foi um chute para machucar, foi um chute para testar, para humilhar, para ver a reação. "Levanta", disse Paiva, com a voz anasalada e autoritária, sem se dar ao trabalho de usar qualquer forma de tratamento civilizado. "Vamos, levanta. A calçada não é hotel." Elias inspirou profundamente pelo nariz, sentindo o cheiro de ozônio da chuva e o perfume barato e enjoativo do policial. Ele se moveu devagar, não por idade ou fraqueza, mas com uma economia de movimentos deliberada. Apoiou uma mão no chão e se ergueu. Ele era alto, mais alto do que parecia quando sentado. Quando ficou totalmente de pé, seus olhos estavam nivelados com a testa do policial, mas ele manteve uma postura relaxada, os ombros caídos, inofensivo. "Estou apenas esperando a chuva passar, oficial", disse Elias. Sua voz era rouca, como cascalho sendo moído, mas a dicção era perfeita, sem gírias, sem a cadência arrastada típica da embriaguez. Paiva soltou um riso curto, um som de escárnio que saiu pelo nariz. "Oficial, não me venha com essa conversa mansa. Recebemos denúncias, vadiagem, perturbação da ordem e, francamente, você está poluindo a visual da rua. Os comerciantes pagam impostos caros, não pagam para ter um espantalho na porta deles, afastando a clientela."
Elias olhou para a rua deserta. As lojas estavam fechadas há horas. Não havia clientela para afastar. Mas ele sabia que argumentar lógica com um homem que precisava desesperadamente se sentir poderoso era inútil. Eu vou me retirar, disse Elias, fazendo menção de pegar a pequena trouxa de pano que havia deixado no chão. Não toca nisso, gritou Paiva, levando a mão ao coldre num reflexo exagerado e nervoso. Afasta! Mãos na cabeça! Agora! A reação foi desproporcional. Elias parou a mão no meio do caminho, as palmas abertas, mostrando que não tinha nada. Ele viu a tensão no pescoço do policial, a veia pulsando. Era o tipo de medo misturado com poder que gerava acidentes fatais. Lentamente, Elias entrelaçou os dedos atrás da nuca. O parceiro de Paiva, um motorista mais velho e com um olhar cansado, de quem só queria terminar o turno e ir para casa, desceu da viatura. Qual é o problema, Paiva? O cara só está saindo. Deixa ele ir, resmungou o motorista, encostando-se na porta do carro. Então, sargento, procedimento padrão, respondeu Paiva, sem tirar os olhos de Elias. Ele fez um movimento brusco para pegar algo no chão. Pode estar armado. Pode ter drogas. Olha o estado dele. Esse tipo de gente sempre tem alguma coisa errada. Paiva se aproximou de Elias pelas costas, agarrou o punho esquerdo do homem e o torceu com força desnecessária, empurrando-o contra a porta de aço da loja. O metal gelado pressionou a bochecha de Elias. Ele sentiu o impacto no ombro. Uma dor aguda, antiga, de uma lesão mal curada, mas não emitiu nenhum som. Apenas fechou os olhos por um segundo e controlou a respiração. 1, 2, 3. Calma. Você gosta de resistir, né? Sussurrou Paiva no ouvido dele, enquanto puxava o outro braço com violência. Gosta de se fazer de difícil. Elias não estava resistindo. Seus músculos estavam relaxados. Ele estava cooperando totalmente, mas Paiva precisava narrar uma resistência para justificar a própria agressividade. O clique metálico das algemas fechando ao redor dos pulsos de Elias soou alto na rua vazia. Paiva apertou a tranca até o último dente, fazendo o metal morder a pele e pressionar o osso. Está muito apertado, disse Elias, com a voz calma, abafada contra a porta de aço. É para estar apertado, respondeu Paiva, puxando Elias para trás pelo colarinho do casaco, fazendo-o perder o equilíbrio momentaneamente. Se estivesse no conforto da sua casa, não estaria reclamando. Agora anda. O policial empurrou Elias em direção à viatura. Antes de entrar, Paiva se abaixou e pegou o objeto embrulhado no pano sujo que estava no chão. Ele pesou o objeto na mão, sentindo a textura. O que é isso aqui? O fruto dos seus roubos? Perguntou Paiva, apertando o pano com os dedos enluvados. É pessoal, disse Elias pela primeira vez, com um tom de urgência na voz. Ele parou antes de entrar no carro, virando a cabeça. Por favor, tenha cuidado com isso. Cuidado? Paiva riu novamente. Ele desenrolou o pano com desdém. De dentro, caiu um objeto metálico pequeno e redondo, preso a uma fita de tecido muito gasta. Era uma bússola antiga, de latão, com uma gravação no verso que a oxidação quase apagara. Não parecia valer R$5 em um ferro velho. Lixo, decretou Paiva. Você guarda lixo e chama de pessoal. O policial fez um movimento como se fosse jogar a bússola num bueiro próximo. Os olhos de Elias se arregalaram, as pupilas contraíram. O corpo dele, que até então estava relaxado, tensionou-se como um cabo de aço prestes a estourar. Foi uma mudança sutil, mas a atmosfera ao redor deles mudou. O ar pareceu ficar mais pesado. O motorista da viatura, o sargento, sentiu isso. Ele desencostou do carro, alarmado. Paiva, guarda isso e coloca ele no carro. Agora, ordenou o sargento com uma voz dura. Paiva hesitou, percebendo que a brincadeira tinha perdido a graça, e jogou a bússola e o pano no banco de trás, ao lado de Elias. Entra aí, seu lixo, disse o soldado, empurrando a cabeça de Elias para baixo. Enquanto ele entrava no compartimento de presos, aquela gaiola de plástico duro e cheiro de vômito e desinfetante barato. A porta bateu, isolando Elias do som da chuva. Ele se ajeitou no banco desconfortável, as mãos algemadas nas costas doendo,
mas sua atenção estava inteiramente na bússola caída no assoalho de borracha do carro. Ele se contorceu, esticando as pernas, e conseguiu puxar o objeto para perto com os pés, garantindo que ele não deslizasse durante a viagem. Ele fechou os olhos e recostou a cabeça na divisória de acrílico. A humilhação física era irrelevante. Ele já tinha passado dias na lama, já tinha sido torturado por especialistas em dor, já tinha passado fome até o corpo começar a consumir os próprios músculos. Um garoto de farda apertada e ego inflado não era nada. Elias era uma represa. E a água estava subindo, mas as comportas ainda aguentavam. A viagem até a delegacia durou 20 minutos. 20 minutos ouvindo Paiva se gabar para o sargento sobre como ele tinha limpado a área, sobre como ele tinha instinto para criminosos, sobre como ele ia fichar esse vagabundo por desacato e resistência para garantir que ele passasse pelo menos uma noite na cela fria. O sargento apenas grunhia respostas monossilábicas, claramente desconfortável com a postura do novato, mas sem energia para corrigi-lo. Quando a viatura estacionou no pátio da delegacia distrital, a chuva tinha engrossado. Paiva tirou Elias do carro com a mesma brutalidade desajeitada, puxando-o pelas algemas. Elias tropeçou, mas recuperou o equilíbrio sem cair. Eles entraram na recepção da delegacia, um lugar com luzes fluorescentes brancas e zumbidoras que davam dor de cabeça, piso de cerâmica encardido e aquele cheiro inconfundível de burocracia e miséria humana. "Senta ali", ordenou Paiva, apontando para um banco de madeira fixado na parede, onde a tinta descascada revelava camadas de verde e cinza de décadas passadas. Elias sentou-se. Paiva foi até o balcão alto onde um escrivão digitava lentamente em um teclado barulhento. "Mais um para o sistema, Cláudio", anunciou Paiva, jogando a bússola e o pano de Elias sobre o balcão como se fossem provas de um crime hediondo. Indivíduo sem documentos, suspeita de vadiagem, desacato, resistência à prisão. "Vou precisar de uma busca completa." O escrivão, um homem calvo com óculos na ponta do nariz, olhou para Elias por cima das lentes. Depois olhou para a bússola. Depois para Paiva. "Resistência? O cara parece que vai desmaiar de fome, Paiva. Você tem certeza?" perguntou o escrivão com um tom de ceticismo cansado. "O relatório é meu. A rua é minha", retrucou Paiva, irritado. Ele resistiu. "Tive que usar força moderada. Abre a ficha. Nome?" gritou ele na direção de Elias. "Elias Mendes", respondeu o prisioneiro, a voz calma cortando o ruído da delegacia. "CPF?" perguntou o escrivão. "Não porto documentos no momento", disse Elias. "Ah, que surpresa", ironizou Paiva, caminhando de volta até Elias. "Um fantasma. Sem documentos, sem endereço, sem emprego. Sabe o que a gente faz com fantasmas, Elias? A gente exorciza. Levanta. Vamos para a sala de busca. Quero ver o que mais você tem escondido nesses trapos. E tira esse casaco imundo." Elias se levantou. Paiva destrancou as algemas apenas para permitir que Elias tirasse o casaco. O movimento foi lento. Elias tirou o braço direito, depois o esquerdo. Por baixo do casaco pesado, ele vestia apenas uma camiseta cinza, fina e velha, que estava colada ao corpo pelo suor frio. Assim que o casaco saiu, a postura de Elias ficou mais visível. Apesar da magreza aparente, seus braços eram definidos, cordas de músculos secos e funcionais. Mas não foi isso que chamou a atenção de Paiva. O que chamou a atenção foram as cicatrizes. Havia uma linha branca e grossa que descia do ombro até o cotovelo esquerdo. Havia marcas de queimadura antigas no antebraço direito. O corpo dele era um mapa de violência sobrevivente. "Bonito", zombou Paiva. "Briga de bar? Acerto de contas por dívida de droga? Você é um livro aberto de escolhas erradas, meu amigo." "Tira a camiseta", ordenou Paiva. "Procedimento padrão. Verificar marcas, tatuagens, esconderijos." Elias hesitou por uma fração de segundo. Não por vergonha, mas porque ele sabia o que viria a seguir. Ele sabia que aquele momento era o ponto de não retorno. Ele olhou nos olhos de Paiva uma última vez, oferecendo uma chance silenciosa de recuo. "Você não quer fazer isso, filho", disse Elias muito baixo. "Apenas me coloque na cela ou me solte. Não precisa disso."
Olha só, ele agora dá ordens, riu Paiva, olhando ao redor para ver se alguém mais estava apreciando o show. Tira a camiseta. Agora, ou eu arranco. Elias suspirou. Ele pegou a barra da camiseta e a puxou para cima, passando pela cabeça. Ele a segurou na mão, ficando com o tronco nu sob a luz impiedosa da delegacia. O silêncio que se seguiu não foi imediato, mas foi se espalhando como uma onda. Primeiro, o escrivão parou de digitar. Depois, o sargento que tinha entrado para pegar um café parou com o copo no meio do caminho. No braço direito de Elias, ocupando quase todo o deltoide e descendo até o bíceps, havia uma tatuagem. Não era uma tatuagem de cadeia, feita com tinta de caneta e agulha improvisada. Era um trabalho de arte, embora antigo e levemente desbotado. Representava uma espada negra cravada em um crânio, envolvida por uma cobra de 2 cabeças, e abaixo uma inscrição em latim em letras góticas, perfeitamente legíveis, non ducor duco, e abaixo da frase, um número de série pequeno, mas nítido. Comandos anfíbios, Grumec, operações especiais, setor 0. Paiva olhou para a tatuagem. Ele semicerrou os olhos tentando ler. Ele era novo, ignorante sobre a história militar profunda, mas sabia que aquilo não era uma tatuagem comum. Parecia oficial. Que porcaria é essa? Perguntou Paiva, apontando o cacetete para o braço de Elias. Desenho de gangue? Qual facção é essa? Setor 0? Isso é coisa de milícia? Antes que Elias pudesse responder, uma porta pesada no fundo do corredor se abriu. O capitão Vargas, o comandante daquela delegacia, saiu de seu escritório. Vargas era um homem de 55 anos, cabelo grisalho cortado em estilo militar, postura rígida, alguém que tinha vivido os anos difíceis da segurança pública. Ele estava segurando uma pasta de documentos e parecia irritado com o barulho na recepção. Qual é a algazarra aqui? Eu estou tentando fechar o relatório estatístico do mês e... A voz de Vargas morreu na garganta. Ele parou a 3 metros de onde Elias estava parado, sem camisa. Os olhos do capitão, treinados para identificar detalhes em segundos, fixaram-se instantaneamente no braço direito do prisioneiro. A cor drenou do rosto de Vargas. A pasta que ele segurava escorregou de seus dedos e caiu no chão com um baque surdo, espalhando papéis, mas ele não olhou para baixo. O ar-condicionado da delegacia parecia zumbir mais alto. O soldado Paiva, percebendo a mudança súbita na atmosfera, olhou para o capitão e sorriu, nervoso. Capitão, pegamos esse vagabundo na Rua das Acácias. Resistência sem documentos. Estava com essa tatuagem de gangue. Estou interrogando para descobrir a afiliação. E cala a boca! O rugido do capitão Vargas foi tão alto e repentino que o escrivão derrubou a caneta. Não foi um grito de raiva comum. Foi um grito de pânico contido. Cala a boca, soldado! Paiva recuou 2 passos, chocado. Capitão? Vargas ignorou Paiva completamente. Ele deu 2 passos trêmulos em direção a Elias. Seus olhos varreram o rosto do homem barbudo, perfurando a camada de sujeira e idade, reconhecendo os traços, os olhos, a postura. Vargas engoliu em seco. Suas mãos, que tremiam levemente, se fecharam ao lado do corpo e, num reflexo condicionado por décadas de disciplina hierárquica, ele juntou os calcanhares. O som das botas batendo uma na outra ecoou como um tiro no silêncio da sala. O capitão Vargas, comandante daquela unidade, ficou em posição de sentido, rígido, respeitoso, amedrontado. Coronel Mendes, disse Vargas, a voz falhando levemente, mas cheia de uma reverência absoluta. Meu Deus, nós não sabíamos. Eu não sabia que o senhor estava em circulação. Paiva olhou de Vargas para Elias e de volta para Vargas. O sorriso arrogante tinha desaparecido, substituído por uma confusão estúpida. Coronel. Capitão, esse cara é um mendigo. Ele estava dormindo na porta da loja de... Eu mandei você calar a boca, seu imbecil, sibilou Vargas, sem sair da posição de sentido, virando apenas o rosto vermelho de fúria para o subordinado. Você tem alguma ideia de quem é esse homem? Você tem alguma ideia do que essa tatuagem significa? Elias permaneceu imóvel.
Ele não sorriu. Ele não relaxou a postura. Ele apenas olhou para Vargas com aquela calma terrível. "Descansar, capitão", disse Elias, a voz baixa, mas com um peso de comando que fez todos na sala, até o escrivão, quererem endireitar as costas. Vargas relaxou a postura, mas continuou pálido. Ele fez um sinal frenético para o escrivão. "Traga uma cadeira decente, e água, café. Agora, e solte. Tire essas algemas. Meu Deus, Paiva, tire as algemas dele agora." Paiva, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia encaixar a chave, destrancou as algemas. Elias massageou os pulsos marcados, a pele vermelha e ferida onde o metal tinha mordido. Vargas olhou para os ferimentos e fechou os olhos, como se sentisse uma dor física. "Senhor, eu peço perdão. Eu assumo total responsabilidade pela incompetência da minha equipe." "Se eu soubesse..." "Está tudo bem, Vargas", cortou Elias, pegando a camiseta e vestindo-a novamente, cobrindo a tatuagem. "Eu não estou mais na ativa. Sou apenas um civil agora. Mas a tatuagem, senhor. Setor 0. Operação Fantasma." Vargas falou sussurrando como se dissesse palavras proibidas. "Nós estudamos as táticas do senhor na academia. A incursão na fronteira norte em 98. O resgate no Vale do Amanhecer. O senhor é uma lenda. Disseram que o senhor tinha morrido em missão no Oriente Médio há 5 anos. Às vezes é melhor deixar os mortos continuarem mortos, Vargas", disse Elias, pegando o casaco e vestindo-o devagar. "Eu só queria ficar longe do radar, viver meus dias em paz, mas parece que a paz é um luxo caro nesta cidade." Ele virou o olhar lentamente para o soldado Paiva. O jovem policial estava encolhido contra o balcão, parecendo ter diminuído 30 centímetros de altura. A arrogância tinha evaporado, deixando apenas o medo cru de uma criança que quebrou o vaso favorito da mãe. "Esse seu homem", continuou Elias, apontando com o queixo para Paiva, "tem muito ímpeto, mas o ímpeto sem sabedoria é apenas crueldade. Ele chutou minhas botas. Ele me chamou de lixo. Ele jogou no chão a medalha que meu filho ganhou antes de morrer em serviço." A menção à medalha fez o capitão Vargas olhar para o balcão, onde a bússola velha e a fita estavam jogadas. Vargas reconheceu o objeto agora. Não era uma bússola qualquer. Era uma bússola de campanha da Segunda Guerra, passada de geração em geração, e a fita. A fita era uma comenda de honra ao mérito póstuma. Vargas pegou o objeto com as 2 mãos como se fosse sagrado, limpou a poeira com a própria manga da farda e o entregou a Elias. "Senhor..." O capitão não conseguia terminar a frase. A vergonha era palpável. Elias pegou a bússola e a guardou no bolso, perto do coração. "Eu não quero que você o demita, Vargas", disse Elias, olhando fixamente para Paiva. "Demitir é fácil. Ele vai para casa, vira segurança de boate e continua sendo um valentão. Eu quero que ele aprenda." "O que o senhor ordenar será feito", disse Vargas prontamente. "Quero que ele passe os próximos 6 meses na patrulha a pé", continuou Elias. "Sem viatura, sem ar-condicionado, na chuva, no sol. E quero que ele conheça cada pessoa que vive na rua no setor dele, pelo nome. Quero que ele saiba a história deles, por que estão ali, quem eles perderam. Se eu voltar aqui daqui a 6 meses e ele me chamar de vagabundo de novo, ou se ele não souber o nome da senhora que vende balas no sinal da avenida principal, aí sim, Vargas, você toma o distintivo dele. E eu mesmo venho buscá-lo." Paiva estava branco como papel. Patrulha a pé naquela área era um castigo brutal. Mas a alternativa, ele sabia agora, era o fim de sua carreira, e talvez um processo militar que o destruiria. "Sim, senhor", sussurrou Paiva. "Entendido, senhor." Elias assentiu, uma única vez. Ele se virou para a porta da delegacia. A chuva ainda caía lá fora, mas parecia menos hostil agora. "Precisa de uma carona, coronel? Podemos levá-lo para um hotel? Para casa?" ofereceu Vargas, desesperado para fazer alguma reparação. "Não", disse Elias, abrindo a porta de vidro e sentindo o vento noturno. "Eu tenho um lugar. A rua ensina, capitão. Certifique-se de que seu soldado assista à aula." Elias saiu para a noite. Ele caminhou devagar pela calçada molhada.
a silhueta desaparecendo na neblina e na escuridão. Dentro da delegacia, o silêncio durou muito tempo. Ninguém ousou falar. O capitão Vargas ainda olhava para a porta onde o mendigo havia saído e o soldado Paiva olhava para as próprias botas, as mesmas botas que horas antes se sentiam no topo do mundo e que agora pareciam pesar 1 tonelada cada uma. A justiça tinha sido feita, não com gritos ou explosões, mas com a quietude aterrorizante da verdade revelada. E na Rua das Acácias, a chuva continuava a lavar o asfalto, indiferente a tudo, exceto aqueles que sabiam aguardar a tempestade passar.